pessoal! Estamos de volta com o nosso Fé em Pauta, temporada 2022. É isso aí. A gente ficou muito feliz com o feedback de todo mundo em relação àquele nosso episódio piloto, então a gente esperou o ano virar para dar sequência a esse projeto que nasceu no coração da Pascom e está sendo trabalhado ainda, né, Lara? Com muito carinho para que a gente consiga trazer temas interessantes para os nossos paroquianos e, por meio da internet, atingir quem mais tiver interesse neles também, né? E isso hoje, aí. Lara, o que a gente vai trazer? Então, hoje, nosso primeiro episódio da temporada 2022, a gente está com uma pessoa muito querida aqui na paróquia. Vocês conhecem, ó, de longa data e está circulando por várias pastorais. Vou deixar ele se apresentar. Bom dia, boa noite, não sei que hora que você vai estar vendo. Sou Paulinho, ou tio Paulinho, como me chamam, né, aqui na comunidade. Não tenho tanto tempo assim de comunidade, senão vão achar que eu sou velho, entendeu? Imagina. Então tem um tempinho de comunidade, não é tanto assim. E eu hoje sirvo na pastoral do batismo, né, além da pastoral do adolescente também. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre um tema que tem muitas dúvidas, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre o batismo, sobre o curso, sobre o que é o batismo, como é. E aí a gente veio colaborar hoje com isso. Legal. Isso aí. E hoje a gente trouxe, eu e a Natália trouxemos as perguntas mais questionadas. Isso, mais frequentes. Vocês mandam bastante para a gente e mandam também para a equipe de batismo. Então, hoje a gente resolveu juntar, né, essas dúvidas principais para tentar solucioná-las aqui hoje e deixar mais claro como dar o pontapé, né, para o batismo. Os primeiros passos para batizar o seu filho, o seu sobrinho, enfim. Essas dúvidas sempre surgem, então a gente achou que esse era um bom espaço para a gente tratar disso. Até porque, como a gente falou naquele projeto piloto, o objetivo desse espaço é a gente trazer conteúdos também voltados para as pastorais. Né? Então, a gente tem o objetivo também aqui de fazer isso. E hoje, então, nosso assunto vai ser o batismo. Isso aí, vamos começar? Vamos começar. Principais dúvidas sobre o batismo. A gente fez um compilado aqui e vai ser um bate-bola super bacana. Então, uma das principais perguntas. Tem uma idade ideal para batizar? Então, idade ideal não existe. Né? A igreja, ela batiza a criança, já desde os primeiros dias, até existe uma idade, sim, máxima para o batismo, né? Que é o de 15 anos. Então, não existe a idade ideal. Ela pode ser desde o nascimento, ali, com alguns meses ou um mês, até 15 anos. 15 anos, a partir de 15 anos, aí é necessário que a criança faça primeiro a catequese, faça a primeira Eucaristia, né? Na verdade, antes da primeira Eucaristia, ela vai ser batizada. Então, ela faz todo o processo de catequese, aí ela é batizada e aí sim ela recebe a primeira Eucaristia. Sim. Legal. E quem pode batizar o filho na Igreja Católica? O que eu estou querendo dizer? Tem algum critério para os pais? Os pais precisam ser casados ou não? Os pais precisam frequentar a igreja ou não? O que a gente tem de critério em relação aos pais? Então, não tem assim... não há nenhum impedimento, né? Não precisam ser casados, tá? Para batizar o filho. Pode ser mãe solteira. Espera-se que sejam católicos, óbvio, porque se você está trazendo o seu filho para receber o Espírito Santo de Deus, para passar a ser cristão e viver a fé da Igreja Católica, a gente espera que os pais sejam católicos, né? Mas impedimento, efetivamente, não tem nenhum, não. Tá, e agora vamos para os padrinhos. Tem algum critério para a escolha dos padrinhos? Ou, assim, o que você aconselha aos pais analisarem para decidir o padrinho dos Acho seus que essa filhos? é uma das perguntas que Chave. ecoam mais na cabeça dos pais, né? Como porque, assim, escolher? Né? Os pais já dão aquele pontapé, eu quero batizar o meu filho na Igreja Católica, mas eles têm que pensar também que, além deles, tem um casal, um homem e uma mulher, que precisam dar continuidade a isso daí. Isso aí. Essa é uma pergunta crucial, na verdade. Eu acho que todo mundo deveria entender muito bem quais são esses critérios. Sim. Né? Eu dividiria essa pergunta em duas partes. Né? O que a gente espera, o que é importante você na hora de você decidir o padrinho do seu filho e a madrinha, e depois o que eles precisam ter
para poder se habilitar, vamos dizer assim, a essa função de padrinho. Então, a primeira parte é que assim, que a gente confunde muito. Ser padrinho de alguém, escolher alguém como padrinho do meu filho, não é dar um prêmio para essa pessoa. Né? Não é você dizer assim, eu vou te falar, fazendo aqui um meia-culpa, porque os meus filhos foram assim, porque eu batizei eles antes de participar da equipe de batismo, né, da pastoral. Então, foi meio que assim, não, vamos dar para esse irmão aqui, com essa cunhada, e aí o segundo filho, a gente pega o irmão dela e o irmão... Isso é muito comum, né? Exatamente. É o que a gente mais vê. No fim, aconteceu que o meu cunhado mudou de religião e a gente acabou escolhendo um outro irmão meu para ser também padrinho. Mas no segundo, a gente já teve um pouco mais de critério. Mas então, o que é importante? Isso não é um prêmio. Isso não pode ser uma moeda de troca, né? Eu vou agradar agora o meu irmão e depois eu agrado a irmã dela. Os padrinhos, ele tem um papel fundamental na vida dessa criança. O padrinho, ele é o responsável pela formação católica dessa criança na ausência dos pais. A ausência que a gente fala não é só ausência física, né? O pai morreu, a mãe morreu, os pais morreram, então agora o padrinho assume. Não. A ausência que eu falo é quando a gente, pai, às vezes, desliza e se afasta da igreja, que acontece muitas vezes. Sim. Muitas vezes. Então, nessa ausência, o padrinho tem que ter a esperteza de enxergar isso e trazer essa criança de volta para a Igreja Católica, independente da presença dos pais. Se possível, até o padrinho vai trazer a criança e os pais de volta. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu ainda prego, a gente estava falando até antes de começar aqui, que eu bato muito na tecla de que isso deveria ser falado lá no curso de noivo, para que as pessoas, quando viessem batizar, já tivessem essa consciência. Porque muitas vezes as pessoas chegam para o batismo já com os padrinhos definidos. Então, quando você fala isso, já não tem mais volta. Às vezes já convidou. Já convidou. Entendeu? Acho que é por isso que é importante a gente falar disso Exatamente. aqui também, né? Para quem ainda vai passar pela Isso aí, situação. Isso aí. Então, essa seria a primeira parte da resposta. Né? A segunda é quais os critérios. Primeiro, tem uma idade mínima, que é 15 anos, e tem que ser crismado. Exatamente por isso que nós falamos, né? Pelo motivo de que eles são responsáveis pelo crescimento na fé católica dessas crianças. Portanto, espera-se que eles sejam católicos, praticantes, crismados, enfim, que tenham uma vivência na Igreja Católica para poder passar isso para a criança. Lembrando que a crisma, né, é uma confirmação do batismo, da escolha que seus pais fizeram. Exatamente, então, isso exatamente. Então, quando criança, a gente batiza, a igreja batiza, porque os pais pediram o batismo. Se ninguém fizer nada durante esse período, quando chegar lá nos 15 anos, 16 anos, na época do crisma, ela não vai ter base, talvez ela nem vá querer ser batizada. Então, ser crismado, desculpa. Mas então, o papel do padrinho e dos pais na formação dessa criança é importante, para que ela opte, aí em sã consciência, de que ela quer ser crismada, que é a confirmação do batismo. E a igreja espera que esses padrinhos sejam casados ou não? Isso não seria relevante? Não, não é relevante. Pode ser o irmão de uma e a irmã dela, enfim. Né? Não precisa necessariamente serem casados. Ótimo. A gente sabe que existe uma preparação para o batismo. Eu queria saber como que está sendo esse curso. Como é o curso de batismo? Online, presencial? Está sendo separado? Uma parte online, uma parte presencial? Então, nós fizemos durante toda a pandemia, o curso foi feito online. Né? Deu um resultado muito legal, foi bom. Né? Só que o padre pediu agora que a gente voltasse, a gente retornasse com essa baixa que tinha dado, né, da Covid, a gente voltou para o curso presencial. Agora parece que está dando um estouro aí de novo, mas a princípio continua valendo o curso presencial. Quanto tempo dura esse curso, né? A segunda parte da pergunta. Então, esse curso ele é uma manhã de sábado, ele começa aí 8h30 da manhã e termina no máximo meio-dia. Tá? É uma manhã de sábado. E é um curso para pais e padrinhos. Pais e padrinhos, exatamente. Inclusive,
madrinha ou padrinho de consagração? Também. Se já tiver escolhido, pode vir também. O que a gente faz nesse curso, né? Eu acho que seria até interessante também a gente passar. Sim. Não vou falar o que faz no curso, não, porque senão você não vai querer vir. Eu vou falar o que é essa preparação. Na verdade, a gente fala sobre todo o simbolismo do batismo, né? A gente fala o passo a passo do rito do batismo, para que a gente, durante o batismo, a gente não fique perdido. Porque muitas vezes o pai vem e ele não entende muito bem o que está acontecendo. Para ele, o batismo é só o mergulho ou como é que se diz? O banho ali da água, né? Para ele, o batismo é só aquilo. E não é. O batismo começa no início da celebração, do lado de fora. Então, tem todo um rito que é explicado durante o batismo. E a gente fala um pouquinho também desse papel de pais e padrinhos. Puxa um pouquinho a orelha de os pais, de outros do padrinho. Mas é um curso bem dinâmico, bem tranquilo. Posso te garantir uma coisa, que eu acho que é legal também a gente falar. No final do curso, a gente faz uma pergunta, 3 perguntas. Que tal, que pena e que bom? Né? Para as pessoas dizerem, pô, que bom o que nesse curso? Que tal? O que você achou? E a maioria das pessoas responde o seguinte, que pena que acabou. Né? O curso passa tão rápido, é tão dinâmico, é tão gostoso, que as pessoas chegam aqui não vou dizer de bravo, nervoso, mas o cara... Vou botar obrigada, a posição. Obrigada, né? Está pegando o corpo todo? Não. O cara senta assim, ó, sabe, com as costas na cadeira, cruza os braços e começa o curso. E aí ele vai soltando, vai levantando na cadeira, e aí no final ele diz, pô, que pena que acabou. Né? Foram só, sei lá, 3 horas e meia de curso. Então o curso é bem dinâmico, bem gostoso de fazer. E esse curso é obrigatório, né? Na verdade, essa pergunta no curso online, né? Uma pessoa me fez a mesma pergunta. Ele falou assim, aliás, parecida. Ele falou, por que esse curso é obrigatório? Aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei, se não fosse obrigatório, você faria? Você teria vindo? Ele falou assim, não. Eu falei, então, por isso que é obrigatório. Por puxar pela orelha mesmo, né? Já entendeu? que não Porque, vai por bem. infelizmente, é assim, ó, nós católicos, e aí tem um pouquinho de culpa da igreja, mas principalmente nós. A gente tem a ideia de que tudo que é feito na igreja católica é chato. O curso, tem que fazer curso, chato, aquela pessoa falando lá na frente. Então a gente não tem essa ideia de que o curso pode ser um negócio legal. Sim, e o nosso curso realmente é fantástico. Assim, é edificante não só para o batismo, mas para a nossa fé. Entende? Então, a gente é obrigatório porque se falar que não é, a pessoa não vem. Então, é obrigatório porque você tem que ouvir aquilo e vai te ajudar a entender o batismo do teu filho, a entender o que é o batismo e a viver o seu batismo, porque você, quando decide, você já é batizado. É isso aí. Entendeu? Eu estava vendo alguns vídeos antes e eu escutei um padre falar que quando você vai batizar o seu filho, você está renovando o seu batismo. Isso é muito legal, muito importante. E, além dos pais, todos da comunidade estão renovando e estão sendo testemunhas do batismo das crianças. Isso aí. Achei Tanto lindo. que no rito, isso é uma das coisas que a gente fala lá, vai só uma palhinha. Mas no rito tem esse momento em que a gente refaz as promessas do nosso batismo. Sim, Então, pela criança, mas cada um que está dentro da igreja, independente se é familiar ou não, porque pode ser no meio de uma missa o batismo, independente de ser familiar ou não, cada um de nós renova o nosso batismo a cada batismo que a gente assiste. E o curso é feito na paróquia onde a criança vai ser batizada ou não? Pode ser feito em outra paróquia e batiza em outra por questão de data? Então, assim, pode fazer o curso em outra paróquia e vir batizar aqui? Pode. Pode fazer o curso aqui e batizar em outra paróquia? Pode. Não tem nenhum impedimento. Mas vamos voltar um pouquinho lá no início. Qual era o papel dos pais e padrinhos? Inserir a criança na igreja, na fé católica e tal. Então, espera-se que você faça o curso e batize o seu filho na sua paróquia, na sua comunidade de preferência. Por quê? Porque é ali que o teu filho vai conviver e criar as relações. Exatamente. Ali. E as pessoas que estão participando do batismo, no dia da missa, por exemplo,
o padre pergunta, e elas se comprometem a ajudar aquelas crianças a crescerem na fé católica também. Sim. Então, essa sensação de pertença, né? Não só à igreja como um todo, uma igreja universal, mas a pertença à sua comunidade. Por isso que é legal você fazer o curso e batizar a criança dentro da sua acaba comunidade. Que, né, a comunidade se torna a família. É indiscutível, né, a força da comunidade na permanência. Sim. Né? Exatamente. Tanto da criança quanto do adolescente, depois do jovem, adultos, casais, enfim. E para quem frequenta, isso é muito nítido. Né? O quanto esse pertencimento e os grupos ajudam na manutenção da fé, do pertencimento. Com certeza. Você pega, né? Eu vou falar pelos meus filhos, né? Foram batizados em São Paulo, mas a gente vivia aqui dentro, a gente dentro da comunidade, e isso aqui para eles é a casa deles. Sim. Né? Eles se sentem em casa. Então, essa é a importância de você fazer. Mas não vou conseguir nessa data, e eu preciso, só tem aquela data para o batismo, e não tem nenhum curso antes que eu possa fazer. Posso fazer fora? Pode. Não tem problema nenhum, não tem impedimento. Sim. Eu queria voltar a padrinho, madrinha de consagração, que eu tinha falado antes. É obrigatório você ter madrinha? Assim, a gente costuma colocar madrinha de consagração, mas é só madrinha, é só padrinho? Qual é a relação? Vamos lá. Não, assim, costuma-se sempre chamar uma madrinha. Sim. Né? Isso é só discriminação com nós homens, porque poderíamos perfeitamente também ser padrinhos. E pode ser um casal também, não tem problema nenhum. Tá? Acho que agora tem ficado um pouco mais comum, né? Pode ser um casal. O importante também, lembrando, o que é um padrinho, uma madrinha de consagração? É alguém que tem uma fé muito grande em Nossa Senhora. Né? Porque essa pessoa, ela vai ensinar a criança a ter essa devoção por Maria. Então, ela vai levar lá num santuário mariano, ela vai ir explicando no decorrer da vida dessa criança o papel de Maria no plano de Deus. Tá? Então, tem que ser uma pessoa que seja devota de Nossa Senhora. Né? Aí ela vai conseguir fazer esse papel bem feito. Ótimo. E essa consagração à Nossa Senhora, ela só pode ser feita no dia do batismo? Ou ela pode ser feita depois também? Não, pode ser feita depois. Pode ser feita depois. Não precisa necessariamente ser na missa ou no rito do batismo. Tá? A minha filha, por exemplo, não tinha madrinha de consagração e a gente fez depois. Eu também me recordo de ter sido fiz, consagrada a assim, Nossa Senhora depois. No meu caso, o que eu fiz? Eu escolhi um dia de batismo. Dá tempo, Lara. Não, mas eu acho que a minha madrinha era tão madrinha que ela pegou tudo, gente. Ela pegou tudo. Pegou tudo para ela. Não, mas e queria ser minha madrinha de crisma. Também. Pois é. Queria. Já queria? Então... Mas aí eu escolhi. Não, então, e aí assim, no caso da minha filha, que não tinha madrinha de consagração, a gente escolheu, para fazer o momento ali da consagração, um dia de batismo. Então a gente veio quando tinha a missa de batismo e fez junto com as crianças ali. É isso que eu me recordo também. Quando a minha irmã foi batizada, eu fui consagrada a Nossa Senhora. Eu acho legal isso, porque já está no clima, né? Já tem aquela coisa do... Né? Já está todo mundo no mesmo... Fora isso, esse exemplo que você deu, tem algum outro exemplo? Alguma outra forma que você acha que dá para consagrar? Você pode fazer no final de uma missa, por exemplo, conversar com o padre e fazer porque não tem isso. rito específico. Não, é só ali, é entrega mesmo, diante da imagem ali, do ícone, entendeu? Aí não tem nada específico. Entendi. Tem alguma roupa específica ou algum objeto específico que os pais têm que levar no dia do batismo? Exemplo, fala-se muito de roupa branca. Isso. Aí vem a família inteira de branco. Vem a família toda. Isso daí é obrigatório, porque é mais bonito, por tradição? Então, vamos primeiro falar da roupa dos padrinhos, madrinhas, pais, né, e familiares. Vamos, ok. A gente sempre instrui a não usar roupa escura, né? Marrom, azul marinho. Trazer roupas mais claras porque é um dia de festa. É um dia de festa para a igreja, é um dia de festa no céu. Porque tem mais um católico sendo apresentado à Igreja Católica, recebendo a unção do Espírito Santo. Então é um dia de festa. A gente pede para usar roupas claras. Não precisa necessariamente ser branca, mas roupas claras. Segunda parte da pergunta é a criança.
a criança deve usar roupa branca? Aí sim. Também a gente diz, não é obrigatório, não. Mas o que significa o batismo, né? Depois do mergulho, ali você lavou a criança do pecado, mas criança tem pecado? Nós vamos explicar isso lá no curso. Para deixar uma pitadinha. Para deixar uma pitadinha, para vocês irem lá para entender. Quem não for fazer mas curso. assim, aquilo é um lavar-se do pecado para você chegar renovado e limpo para uma nova vida na presença do Espírito Santo de Deus. Sim. Então, o que a gente fala que seria interessante? Que a criança viesse com uma roupa, aí faz o batismo, ou por imersão, ou por aspersão, que a gente fala, e depois disso ele coloca a roupa branca. Então, quando é por imersão, inclusive a gente prepara no fundo da igreja já umas mesas, uns trocadores, para os pais trocarem as crianças ali, né? E colocar a roupa branca, que é uma roupa nova, uma roupa... O branco simboliza pureza. Né? Então, leve, né? Exatamente. Aí a criança coloca essa roupa branca, faz parte do simbolismo também. Só uma curiosidade. Batismo por imersão e aspersão. Como vocês definem qual criança vai ser assim? A turma toda vai ser por imersão? A turma toda por aspersão? Ótima pergunta. O que acontece? Pelo padre Anderson, ele quer que sejam todas por imersão. Né? Nesse momento de pandemia, está sendo só por aspersão, por conta do contato ali, porque a água é a mesma que está ali no batismo. A gente pega a água limpa, né? E aí você, mergulhando a criança, vai mergulhar 1, 2, 3 na mesma água. Então, nesse momento, a gente pega a água já benta, sim, separa e ele faz só por aspersão na cabeça. Fica a critério dos pais. O pai decide, tem pai que não quer fazer por imersão, porque acha que o ar-condicionado da igreja está muito gelado, né? A água a gente procura, quando é por imersão, a gente dá uma temperada na água para ela não ficar gelada, então ela fica uma água morninha, para também não dar tanto contraste com o ar-condicionado, não pode ser muito quente, mas fica a critério dos pais. Não tem. Sim. Fica a critério dos pais e do padre Anderson. Isso que eu ia falar, acaba sendo um misto da opção do padre com a opção dos pais. Nesse caso, e o padre pede, ele sempre acha bom quando tem alguns no meio que não são por imersão, para ele descansar os braços também, porque não é fácil ali. Não. Tem uns que são grandes. Gente, é lindo. É lindo. Na época que eu batizei Maria Júlia, não tinha. Ou não era de costume, a imersão, era só a aspersão. Aí depois que, acho que tem pouco tempo. Foi o Anderson que trouxe essa questão da imersão. Não, Maria tem pouco tempo. Maria tem 6 anos, Padre Anderson tem o quê? 7, 8? Que está aqui com a gente? Mas não foi o tempo todo, não. Isso tem uns 3 anos, mais ou menos, que ele começou com a Eu vi, eu acho que não sei se foi Santa Luzia ou aqui. Mas é bonito demais. Por imersão é a coisa mais linda. É verdade. É muito lindo. Fora que a carinha das crianças, a gente que está acompanhando passa mal, né? E é o que você falou mesmo, lava, né? Do pecado total. É isso aí. Como se... é muito legal. Muito lindo. Assim, é muito mais bonito o batismo por imersão. É muito emocionante. Ainda mais quando você sabe, né? O porquê da imersão. Isso aí. O porquê do batismo. E isso tudo vai ser falado lá no curso. Não, teriam vários símbolos para a gente tratar aqui hoje, né? Mas a gente não vai abordar para deixar o pessoal curioso e incentivar a gente fala exatamente sobre isso. A participar do curso. Mas acho que é importante a gente sempre lembrar isso, né? Que nada é à toa. Isso aí. Nada é à toa. Tem um significado nos mínimos detalhes. Do início da igreja, do lado de fora, até a bênção final, tem todo um significado em tudo que acontece lá dentro. Tem momentos, inclusive, que são tão importantes quanto a imersão, que eu não vou falar aqui agora também, mas assim, é um momento extremamente emocionante quando você entende o que está acontecendo. Isso aí. E como diria nosso pároco, a gente só ama o que a gente conhece. O que a gente conhece, exatamente. Então, né, que a gente busque incentivo também para conhecer os detalhes da nossa igreja, os detalhes da nossa liturgia, que é muito rica. Muito rica. Exatamente. E é essa a função do curso. Surpreende. Essa é a função do curso, é mostrar a riqueza que tem num curso de batismo. A pessoa entender o que ele está participando. Eu acho que a gente conseguiu abordar aqui todas as dúvidas que chegam com mais frequência para a gente. Tem alguma outra coisa que você pensa, assim, que chega muito para pastoral diretamente? Não, acho que essas são as principais dúvidas que o povo tem. Principalmente, assim,
A escolha dos padrinhos, eu acho que a gente colocaria no top 1. Eu acho que é a primeira. Eu acho que esse seria o ponto desse bate-papo aqui, o ponto mais importante. A gente entender a importância da escolha do padrinho. Né? Isso aí. Lembrar dessa frase, não é um prêmio. Não é um prêmio. Não é um prêmio. Na verdade, é um presente para a criança, claro, né? Então tem que ser escolhido com muito carinho. Um grande presente para quem vai receber o convite para ser padrinho, óbvio, né? Cara, acho que é um dos momentos mais gratificantes que eu já tive na minha vida, quando alguém vira para você e fala assim: escolhi você para ser padrinho do meu filho. Deve ser muito especial mesmo. Teve mais um especial, que foi a própria criança que virou para mim e falou: eu quero que você seja meu padrinho. Ele tinha 15 anos, 16 anos. Legal. E ele que decidiu que eu fosse padrinho dele. Então, um daí prêmio, a gente sim, vê que a gente está na caminhada. O pai não pode encarar isso como um prêmio. Uhum, né? A pessoa que vai receber vai falar: cara, por quê? Porque ali você percebe o quanto esse pai, que provavelmente é teu amigo ou um parente teu, o quanto ele confia em você, o quanto ele acredita na sua fé, na fé que você tem pela igreja. E eu diria que isso é até um incentivo, né? Porque quando a gente recebe o convite para ser padrinho, para ser madrinha, eu acho que vem com aquela carga também de caramba. Aonde eu posso melhorar, essa pessoa né? identificou em mim uma fé, uma pertença à igreja que talvez nem eu estivesse visualizando ou valorizando. Então, agora eu preciso fazer jus a esse convite. Exatamente. E me incentivar ainda mais a participar por mim, pelo afilhado e pela família do afilhado. Para mim, vem essa. Onde eu posso melhorar? Foi identificada uma fé, uma grande fé, que eu posso passar para essa criança, mas aonde eu posso ser melhor por ela, né? O que eu posso melhorar para entregar o meu melhor para essa criança. Legal. E, inclusive, fica um recado para quem está assistindo aqui, que já é padrinho e que não tem essa caminhada de igreja, né, que já foi convidado, já batizou, que não tem essa caminhada, de entender um pouco mais, procurar saber, né? Até aqui, vem aqui na igreja, encontra com a gente, pergunta, a gente bate um papo, tem o maior prazer do mundo em fazer Eu acho isso. que vai ter muita gente curiosa. Mas, assim, busque se informar sobre isso, cresça na fé. Né? Foi o que a Lara falou, cresça na sua fé, porque você recebeu realmente um presente não só dos pais, mas um presente de Deus, que é ter um afilhado. E você que já foi escolhido e ainda não batizou, não perde o curso, porque vai ser o momento que você vai entender agora exatamente já vai isso. mais animado. Acho vai. Animar. Exatamente. Ai, que delícia esse bate-papo. Foi muito bom. Muito descontraído, legal. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Acho que essa carinha vai voltar mais vezes, né, produção? Né? Tem muito a contribuir com o Fé em Pauta e com a gente. A gente está sempre à disposição. O que a gente puder ajudar é um prazer imenso. Obrigada. Obrigada, Paulinho. Muito E eu espero que, para quem está assistindo a gente aí do outro lado também, que tenha sido uma conversa rica, que possam tirar muito proveito. E não percam o curso de batismo. Fiquem incentivados a aumentar a fé, a participar mais por você, pelo seu afilhado, pela família do afilhado, que, como foi dito aqui, não é só trazer o afilhado para a igreja e acompanhar, é também ser essa semente para a família como um todo. Então, eu espero que tenha sido um bate-papo proveitoso para todo mundo que acompanhou a gente. Isso aí. Obrigada, gente. Beijo e até a próxima.